preocupados. Esse é o tema do que eu quero discutir hoje com vocês, à luz da palavra de Deus, a partir daquilo que está escrito aqui. Preocupados. Lucas, capítulo 12, verso 22 em diante, diz assim: A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto que irão comer, nem com o corpo quanto que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua história? Portanto, se não puder fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês, que sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e doem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Esse é o Santo Evangelho do Senhor. Louvado seja só Cristo. Essa biografia de Jesus, que a gente costuma chamar de sinótipos, quando a gente considera a exposição de Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de sinótipos porque eles conseguem apresentar a mesma história para grupos diferentes, mas numa visão igual. Diferente de João, que é um evangelista, um biógrafo de Jesus, que escreve de uma maneira muito peculiar. O João escreve especificamente numa linguagem muito próxima à dos gregos, por isso começa com aquela discussão, por exemplo, sobre o arquepanton, logos, a ideia do princípio de todas as coisas é a palavra de Deus e o verbo se fez carne, né? Aquela linguagem mais filosófica. Mas os sinótipos, o Mateus, Marcos e Lucas, têm uma visão muito próximas. Sinótipos aqui é a mesma visão, né? Ao pé da letra, sinópticos, mesma visão, mesmo olhar. E o Lucas, especificamente, ele traz nessa história uma série de especificidades, de características muito próprias, que me levam a pensar sobre esse tema que levanto hoje, os preocupados. Ele faz de maneira muito particular, repito, eu estou incidindo nisso, para dizer assim, meu Deus, que palavra querigma, certa, certeira, que palavra para condensar-se dentro do coração da gente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Aliás, quem é que não está preocupado com a nossa situação? Como condenar preocupados? Aliás, a melhor palavra para transliterar preocupados pode ser a palavra ansiosos. Eita, essa palavra é muito forte.
A palavra ansiosos aí é uma palavra que nos lembra o mal do século XX. A ansiedade foi considerada como sendo o mal do século XX. Mas parece que ela passou do século XX e chegou no século XXI. E acredite, eu não vejo como o homem se desvencilhar desse conceito de se ocupar antecipadamente com os problemas, longe da realidade desse texto que acabamos de ler. Pois bem, você está agora na sua casa, talvez home office, né? A essa altura já deve não estar mais trabalhando, por óbvio, você está me ouvindo. E você está aí, talvez com seus problemas pessoais, talvez você tenha angústias para tratar, ocupações que tomam antecipadamente seu coração, sua mente, as preocupações. Eu quero que você ouça com muita atenção aquilo que esta palavra tem para revelar para você. E eu já começo dizendo assim de início, que o estado que deixa a sua alma sofrida, doída, esse estado que tira você da plenitude de vida, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude, esse estado que tira você desse segundo estado de paz, ele não faz parte do projeto de Deus para você. Não faz parte do projeto de Deus para mim. Quero começar dizendo que Jesus, ele se preocupou, e esse texto vai dizer isso de maneira muito, muito linda. Jesus se preocupou em ensinar várias coisas aos discípulos antes deste fragmento que acabamos de ler. Jesus falou sobre a importância do serviço completo diante de Deus, do desapegar das coisas materiais. Jesus falou sobre a importância do serviço na comunidade. Jesus apresenta diversos pontos importantes para a vida prática cristã, mas quando chega nesse ponto, Jesus parece dar numa linguagem muito humana, obviamente, parece dar uma ênfase, um gás, como costumamos dizer, no discurso dele. Por que tudo isso? Eu começo dizendo, como falei agora, que não é plano de Deus que você viva angustiado, que você viva tão perplexo, que você viva essa gana de vencer o dia. Meu Deus, o dia mal começa e você já está exausto, porque não dormiu nem bem de tanta preocupação. Pois bem, qual é o plano de Deus? E o que é que Jesus apresenta nesse texto? Em primeiro lugar, se você colocar seus olhinhos no verso 22, você vai concluir que o grande problema da preocupação, e por isso que Jesus ele ataca esse dano à alma, o grande problema, o primeiro de cara no verso 22, é que a preocupação desabilita o discernimento. Como assim desabilita o discernimento? Deixa eu dizer para você, todos nós temos da parte de Deus a habilidade para discernir o que é bom e o que é ruim, o que é belo e o que é feio, o que é possível e o que é impossível, o que traz o bem e o que nos leva ao mal, o que é vida e o que é morte. Essa força que nós temos dentro de nós, essa habilidade de discernir as coisas, sobretudo discernir o que importa e o que não importa, é desabilitada. Essa capacidade ela é desabilitada pela preocupação. Quando o homem se ocupa antecipadamente, quando o homem se entrega a essa força que é viver a ansiedade, ele desabilita em si a sua capacidade de discernir as coisas. E ele perde a força de saber o que é essencial e o que não é, o que é importante e o que não é. Aliás, a diferença entre essencial e importante, para ele,
não faz diferença nenhuma. E ele não consegue discernir entre uma coisa e outra porque ele está tão preocupado. Ora, você está tão preocupada, tão preocupado, que você não sabe discernir a diferença entre aquilo que pode ser dispensável e o que não pode ser. Veja o que é que Jesus diz. Bote seus olhos lá no verso 22. Ele diz assim: a seguir Jesus dirigiu-se aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que hão de comer, nem com o que hão de comer, nem com o corpo quanto que hão de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Sabe o que acontece quando estamos muito entregues à preocupação, à ansiedade? A gente perde a noção do que de fato importa. Aqui nesse contexto, Jesus estava dizendo: não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, porque a vida de vocês é mais importante do que a comida. Não se preocupem com o que vão vestir, porque o corpo de vocês, para Deus, vale mais do que aquele tecido que o cobriria. Sabe o que é que acontece? A preocupação nos anula de competências para perceber que nós estamos trocando o essencial pelo importante. Veja bem, por favor, eu não estou dizendo que não é natural que a gente se ocupe com as coisas, que a gente queira se ocupar das nossas necessidades. Ora, pois, se alimentar é importante, se vestir também, por suposto. Mas o que Jesus chama a atenção aqui é que há coisas que são mais importantes que isso, e esse mais importante é aquilo que Aristóteles chamou de essencial em sua filosofia. Nem tudo que é importante é essencial. Nem tudo que é importante é essencial, porque essencial é aquilo que limita a essência da gente. Essencial é aquilo que limita a nossa existência, a nossa substância, como filhos de Deus, como servos de Deus. E às vezes a gente está trocando essa parte que é tão importante, que é a minha alma, bem, a gente está trocando por uma preocupação pífia. Esse momento em que nós estamos vivendo de quarentena, por exemplo, é muito comum. Aliás, escrevi alguma coisa sobre isso no Instagram da igreja, da IBOA. É muito comum que a gente pense, e aí, como é que a gente vai ficar depois que tudo isso passar, né? E a gente já se ocupa sobremaneira com o que há de acontecer, como nós vamos comer, como nós vamos nos vestir, como nós vamos nos comportar. Deixa eu lhe dar uma palavra da parte de Deus. Descanse a sua alma. Descanse o seu coração. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, a palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E o lindo desse texto é que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: olha, tudo que é santo, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma fama, nisso pensai. Versos 7 e 8. Você precisa ocupar a sua mente de coisas que lhe tirem de uma ocupação pré-existente. Porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Então, em primeiro lugar, não permita que a preocupação desabilite o dom que Deus lhe deu de discernir o que é importante e o que não é. Amém? Deixa eu ver quem é que está entrando aí. Irenaldo Mesquita, pastor Mesquita, homem de Deus. Laudijane Mesquita, minha querida irmã missionária Jane. Jairo Rodrigues, meu querido amigo, e que estuda comigo também no Betel Brasileiro, né? Meu aluno querido. Muito bem, parceiro de estudos. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre os perigos da preocupação. Eu estou dizendo para vocês que o primeiro grande perigo de viver preocupado é que a preocupação desabilita o discernimento.
Você para de discernir o que é importante e o que não é. E Jesus disse que não devíamos viver assim, porque o Pai nos ama e o Pai conhece as nossas necessidades. Amém? Segundo lugar, qual é o perigo de viver sucumbido, perdido na preocupação? Coloque seus olhinhos no verso 26, veja o que Jesus diz. Ele diz, por causa disso, ele diz, portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Sabe o que acontece? O grande perigo de viver preocupado ou ocupado antecipadamente é que a preocupação, ela ressalta as suas incompetências. Como assim, Joséia? Me explica. Jesus chama os discípulos e Jesus diz assim, olha, me diga uma coisa, vai adiantar o que você se preocupar, meu filho? Você vai se preocupar, você vai conseguir aumentar um côvado, você vai conseguir aumentar o mínimo de tempo da sua vida. Você consegue mudar alguma coisa se preocupando? Não. Então por que você vai se preocupar com coisas mínimas? Sabe, irmãos, a preocupação, ela serve para dizer o quanto eu sou incompetente. A preocupação, quando alimentada, ela diz a mim e a você, vocês são incompetentes, vocês não podem fazer nada. Não é isso que acontece? Sabe aquela hora que você perde o sono porque está preocupado com algo que pode acontecer ou que eventualmente você saiba que vai acontecer? Quando você se preocupa, você consegue resolver alguma coisa? Não. A preocupação ela não resolve, pelo contrário, a preocupação ela tira a paz da gente por um processo que eu chamo de autossabotagem. Você começa se sabotando, você começa pensando assim, mas se eu tivesse feito de tal maneira, eu não estaria agora com esse problema iminente para resolver. Se eu tivesse tal coisa, isso não aconteceria. Se eu tivesse ido por aqui, eu não estaria com esse problema. Se eu tivesse forças para resolver, para de pensar nisso. Porque além disso não resolver, isso vai tirar a sua paz. Porque a preocupação, ela nos diz o quanto somos incompetentes. Nós não temos competência. Nós não temos habilidade para responder diante de... Vamos pensar um pouco numa aproximação. Nós estamos há quase 2 meses, um pouco mais, nesse período de quarentena, que já se renovou 3 ou 4 vezes, talvez se renove um pouco mais. E eu vejo muita gente preocupada, porque não sabem como as coisas vão se comportar depois. Isso é natural, isso é do instinto animal, o primeiro grande instinto, o instinto de sobrevivência. É natural que se ocupe com antecipação. Até certo ponto, a preocupação, quando é prevenção, é uma coisa boa, é positiva, mas a prevenção, ela passa por um projeto. Você precisa projetar, se organizar, mas sempre crendo, soltando, tirando as mãos do controle e colocando Deus no controle e fazendo a sua parte. Diferente da preocupação. A preocupação, ela diz assim, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser ruim e eu não tenho o que fazer. Sabe que isso é um tipo de falta de fé? Ou então é um tipo de fé doente, porque é uma fé que busca uma explicação para o fato de não poder você resolver alguma coisa. Sabe o que é que Paulo diz quando escreve ainda em Filipenses capítulo 4, lá no verso 9, ele vai dizer que a paz de Deus será convosco. Mas qual é a proposta dele de a paz de Deus será convosco? Quando eu completo minha mente, quando eu encho a minha mente de tudo que é santo, tudo que é louvável, se há algum louvor, se há alguma fama, nisso pensai.
a minha mente e a sua mente, ela precisa estar recheada de coisas que nos levem a viver a paz de Deus. E, aliás, há uma coisa interessante para falar sobre a paz de Deus nesse contexto. É que há uma diferença de paz em Deus e paz de Deus. A paz em Deus a gente tem, segundo Romanos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós somos justificados pela fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus. Essa paz é uma paz do salvo. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor, você passa a viver em paz com Deus. Você pode, no momento eventual, falhar, errar o alvo, porque enquanto estivermos aqui, estamos passivos de cometer erros, mas você logo, porque tem o Espírito Santo, você pede misericórdia a Deus, como está lá em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ter paz em Deus é ter esse contato com Deus, a ponto de viver uma santidade, mesmo ainda não tendo o corpo glorificado. Então, paz em Deus é o resultado da salvação. Agora, paz de Deus, que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, é uma paz muito especial e que é uma paz para se viver em meio à guerra. Eita, agora piorou, não foi? Agora pegou pesado, não foi? Mas é exatamente isso. Quando eu me encho de preocupações. Veja, é um ciclo simples. Quando eu me entrego a uma ocupação antecipada, ou seja, quando eu me preocupo, quando eu me entrego à ansiedade, a vergonhosa ansiedade, e tão justificável por conta de nossas fraquezas. Quando eu me entrego a essa preocupação excessiva, então eu passo a perder a saúde da minha fé. E sabe o que acontece? Eu começo vendo o quanto eu sou ruim, fraco, o quanto eu deveria agir antes e não agir. Eu deveria fazer assim, não fiz. Eu deveria ter feito de uma maneira e fiz de outra, ou eu deveria ter forças. Deixa eu dizer para você, a paz de Deus, não paz em Deus. Ninguém está questionando se você tem ou não tem paz em Deus. Eu estou falando de paz de Deus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento. Ouça, há muitas pessoas que dizem, como é que pode sentir paz em meio a esse tumulto todo? Bom, primeira coisa, Jesus está dizendo aqui para seus discípulos, Jesus está dizendo, preste atenção, vocês tenham cuidado para não perder o discernimento do que de fato importa. E em segundo lugar, Jesus está dizendo, preste atenção, não fica olhando, se preocupando tanto com isso, porque isso vai mostrar o quanto vocês não podem fazer nada. E isso vai reverberar no estado de espírito e de fé de vocês. E vocês vão perder a paz de Deus. Paz em Deus, eu continuo. Porque a paz em Deus depende do sacrifício de Jesus e já foi suficiente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus. Mas a paz de Deus, para eu sentir paz de Deus, enquanto eu estou aqui no meio desse furacão todo, eu preciso não viver preocupado. Foi isso que Jesus disse. Eu não estou inventando nada, o texto está lá. Verso 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? Quem de vocês pode? Só um. Só um. Quem de vocês pode aumentar só um tamanhozinho de vocês? Quem de vocês pode aumentar só um pouquinho da capacidade de vocês de estar se preocupando? Não vai adiantar. Então, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Muito bem, estamos caminhando para o último ponto da nossa reflexão, exposição da palavra, e eu quero só dar boas-vindas às últimas pessoas que entraram. Minha querida Manu Isidro, mulher de Deus,
esposa de um menino de Deus também, o Alan Sérgio. Muito bem, seja muito bem-vinda, Manu. Deus abençoe você e essa sua família linda. Estamos falando sobre o tema preocupados. E eu disse para vocês, à luz da palavra de Deus, que o primeiro problema de viver preocupado é que a preocupação desabilita o discernimento. Então, quem vive preocupado para de discernir as coisas. Isso está lá no texto bíblico, depois você dá uma lida. Depois eu disse que o grande problema também no segundo momento é que a preocupação ela ressalta a incompetência que a gente tem. E isso acaba mexendo no nosso nível de fé. E a gente perde a paz de Deus. Pode não perder paz em Deus. Vai morrer, vai dormir no Senhor, vai para o céu, vai encontrar com Jesus, mas deveria estar vivendo em paz aqui. E não vive. E por que não vive? Porque está vivendo as preocupações. Precisa entregar, confiar no Senhor. Porque não vai adiantar nada você estar se preocupando tanto. Você se preocupando ou não, uma hora esse coronavírus acaba. E se não acabar, Deus vai nos dar um jeito de viver isso pela graça. Amém? E é isso. E Deus está no controle e vamos para frente. Não viver preocupado. Tem que se ocupar, se ocupa. Mas se ocupa com planejamento. A palavra de Deus nos ensina sobre isso também. Deus, ele considera aquele que tem um propósito firme. Deus considera. Está lá em Provérbios. Deus considera. Você tem que ter planos firmes. Você tem que se colocar agora. Tem que ter cuidado também como se coloca isso. Tem que ter a presença de Deus na tua vida. Porque há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas seus caminhos, seu fim, são caminhos de morte. Então, pede ao Senhor discernimento. Pede ao Senhor para afastar essa preocupação que ressalta a tua incompetência de se manter em paz, na paz dele. E em terceiro e último lugar, lá no verso 30, tem uma revelação linda dessa palavra. Olha a exposição, como diz, porque os gentios... Eu vou ler o 29 para fazer mais sentido. Ó. Não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Nossa, como Jesus foi. Jesus está dizendo assim, olha, esse tipo de comportamento, viver preocupado, viver ansioso, não combina com vocês não. Rouba o privilégio de desfrutar o reino hoje. É o terceiro grande problema de viver preocupado. É que se você vive preocupado, a preocupação vai roubar de você o privilégio de viver o reino de Deus hoje. O reino de Deus não é para viver amanhã, não. Ao menos não apenas. O reino de Deus não é para o porvir apenas. É hoje. É agora. Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso. Como é que ele começa? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus não começa lá depois não, é aqui, é agora. É hoje. Já é para desfrutar da paz hoje. Apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, vós já fostes abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Já fostes. É agora. A preocupação, ela rouba de você o privilégio de viver o reino hoje. Veja o que diz o restante do texto. Veja o que diz, por exemplo, o verso 32. Não tenha medo. Nossa, mais claro do que isso, só se desenhar. Não tenha medo. Ó pequenino rebanho. Preste atenção que Jesus sabia. Meu Deus, que redundância. Jesus sabe que você é pequenininho. Jesus sabe que nós somos pequenininhos. Jesus sabe, Deus sabe. Minha querida, Deus sabe que você é pequenininha, que você não pode muito.
tem muita coisa para dar conta. Meu irmão, Deus sabe da minha pequenez. Mas exatamente por isso, Jesus diz: não tenha medo. Não ocupe a sua mente com o medo, com a preocupação, porque isso vai roubar de você o privilégio de viver o reino de Deus hoje. E ele completa dizendo: ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês, se referindo a Deus, o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Se você tiver com a Bíblia aberta ainda aí, veja que a palavra reino está com R maiúsculo. Jesus disse que não tenha medo, porque o Pai de vocês se agradou em dar o seu reino. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Preste atenção. Se você viver preocupado, se você viver ansioso, além de você perder o discernimento do que realmente é importante na vida, você também vai ressaltar só suas fraquezas, a sua incompetência. A preocupação vai lhe deixar cada vez menor. E por último, e não menos importante, se você viver preocupado demais, a preocupação vai roubar de você o privilégio de viver o reino de Deus hoje. A Bíblia diz que o nosso Pai, se referindo a Deus, ele se agradou em nos dar o reino. O reino é hoje. Com corona, sem corona, com problema político, sem problema, com dinheiro pouco, com dinheiro muito, com saúde, sem saúde. O reino de Deus é nosso. O reino de Deus é seu. E você não tem que morrer para viver a paz de Deus. Porque essa paz excede a todo entendimento. Está lá no texto. E Jesus está dizendo, o Pai se agradou em dar... Veja o que Jesus diz. Olha que coisa linda, linda. Ele diz assim, em outras palavras, ele diz, vocês tenham cuidado, o valor que vocês estão dando à vida de vocês, porque senão vocês, além de terem roubado o privilégio de viver o reino, aquilo que a que vocês estão se dedicando ainda vai ser roubado. Tá aí, eu não estou inventando não, tá lá, verso 33. Ele diz assim, ó, vendam os seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Tem cuidado, rapaz, porque você está dedicando sua vida todinha, seu momento de sono, de tranquilidade com sua família, tranquilidade com você em você. Proteger esse coração, essa alma. Ao invés disso, você se entrega à preocupação de um jeito que essa preocupação rouba de você o privilégio de viver o reino de Deus hoje. E o que você ganha, o ladrão ainda pode levar. E Jesus finaliza com uma coisa linda. Quer dizer, finaliza esse fragmento, porque depois ele vai falar da parábola do servo vigilante. E vai continuar o discurso noutra perspectiva, mas eu não posso dizer que concluiu, é só um fragmento sobre preocupação que eu quero falar, mas essa conversa vai longe. Mas Jesus termina o fragmento dizendo assim, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Onde é que está o seu tesouro, meu filho? O que é que está fazendo você perder o sono? Qual é a razão de você acordar de manhã? Por que você trabalha? Por que você estuda? Por que você faz o que faz? Por quê? Onde é que está seu coração? Você precisa pensar nisso. Porque talvez essa ocupação pré-estabelecida pode estar tirando de você, roubando de você o privilégio de viver reino de Deus. Reino de Deus. E hoje, meditando nessa palavra, aqui em casa, eu dizia para a Cássia, minha esposa, eu dizia para ela o seguinte, que Deus, ele nos capacita, Deus, ele nos quer
O projeto de Deus para nós, a ideia de Deus, a proposta é que sejamos da realeza. E por conta de um excesso de ocupação pré-estabelecida, nós vivemos como plebeus. Você pode viver como um príncipe, mas tem vivido como plebeu. Você poderia estar vivendo como princesa e está vivendo como plebeia. Você poderia estar vivendo calmo, sereno e tranquilo, como diz a canção, mas ao invés disso, está vivendo o tumulto, né? Está vivendo o tumultuado. Nada de sereno, nada de tranquilo. A vida é tão agoniada que eu não sei nem o que dizer. Bom dia para quem? Deixa eu lhe dizer, não é essa a proposta. E Jesus está dizendo, olha, as preocupações, elas precisam ser excluídas da agenda da igreja. Excluídas. Seja responsável com responsabilidade. Se ocupe daquilo que compete a você. E o que não compete, deixa nas mãos de Deus. Porque Ele sabe cuidar de nós. Ele sabe cuidar de você. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Que Deus em Cristo nos abençoe nesse dia, esse dia de quarta-feira, né? Como disse, o privilégio de podermos ter esse contato, falar dessa palavra poderosa, alimentar a nossa mente, nosso corpo, nossa alma, não é? E saber que Deus está cuidando de nós. Que o Senhor em Cristo nos abençoe poderosamente.